Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Deus, o nosso Senhor, Criador e Salvador. Para quem não conhece, eu me chamo Eronildo Nascimento, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a tua vida, para a edificação de todos nós. E desde já, eu quero deixar a palavra do Senhor, a qual nós vamos falar, e assim, se você não conhece, você vai passar a conhecer e desfrutar mais desta palavra do Senhor, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 8, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que lá em Sidom habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém? Nós vemos que esta palavra, hoje, a qual nós vamos trazer, ela vai falar de vários pontos para nossas vidas. E nós vemos que o profeta Elias, ele estava, quem sabe, não sei o lugar que ele se encontrava, mas a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor lhe ordenando que ele fosse até a cidade de Serepta, que lá o Senhor já tinha ordenado a uma viúva que lhe sustentasse. Isso mostra que nós temos que confiar na palavra de Deus. O profeta toma posse, o profeta Elias, e segundo a palavra, ele sai, se levanta e vai até a cidade de Serepta. A Bíblia diz que quando ele chega naquela cidade, na entrada da porta, ele encontra uma mulher apanhando gravetos e ele pede que ela arrume um pouco d'água numa vasilha para que assim ele pudesse beber. Então, nós vemos que quando nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que primeiramente confiar em Deus, plenamente em sua palavra. Então, o que foi que Deus tem ordenado para a minha e a tua vida? Muitas vezes Deus tem determinado algo na minha vida e na tua vida e nós não temos executado de conformidade Deus tem nos ordenado. E o que chama atenção também é esta viúva, né? Esta viúva, a qual no decorrer da história nós vamos ver que depois que ela traz a água ao profeta, que ele bebe, ele agora pede algo para comer para aquela viúva. E veja a resposta que ela dá. Ela diz: ó, meu Senhor, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou preparar um bolinho para mim e um bolinho para o meu filho, e ali deitaremos e morreremos, porque só tinha aquele alimento. Mas o que eu quero dizer, Deus já tinha providenciado, né, algo para a vida daquela viúva. O profeta, homem de Deus, já estava ali. Mas o que me chama mais atenção é que o profeta pede que deste pouquinho que ela tinha para ela e o seu filho, ele pede para tirar um pouquinho para ele e faça um bolinho pequeno para que ele primeiro se alimente, primeiro a ele. Então veja que aquela mulher fez de conformidade o profeta pediu. E conforme o profeta pediu, ela fez. Veja, isso é um ato de fé. Esta viúva teve um ato de fé,
confiando primeiramente em Deus e segundo a palavra do profeta. E conforme o profeta tinha pedido, ela fez. E a Bíblia diz de conformidade como ela fez, o azeite e a farinha não faltou mais em sua casa. Isso é um milagre, né? O milagre de Deus e a providência de Deus na vida daquela mulher e na vida daquele profeta. Deus estava mostrando que era com Eliseu e que era um homem de Deus e conformidade. E ele passou alguns dias naquela casa, sendo alimentado, né? Cuidado pelaquela viúva, de conformidade Deus tinha falado e ordenado para aquela mulher. Mas só que a situação complica. A morte chega na casa daquela mulher e o filho daquela viúva agora morre. E então ela chama o profeta e fala da sua situação, porque ele tinha vindo lá e trazido a morte, por acaso tinha trazido o juízo sobre algo que ela tinha feito. Veja, ela retribuiu algo que ela tinha feito. Porém, o profeta, preocupado também, porque a situação que ele estava naquele momento, ele queria retribuir de alguma forma. E o que me chama a atenção é que o profeta não deixou para lá, né, a situação. Pegou o menino, botou em seus braços, levou até o quarto onde o menino dormia, colocou ele sobre a cama, deitou o profeta ali, orou a Deus, falando da situação, porque o profeta ele ficou preocupado com aquela situação. A mãe, desesperada, afligida pela fome, agora, quando há uma solução, perde o seu filho. Mas o profeta de Deus orou a Deus, pedindo a Deus, né? Disse: mas Deus, esta senhora já está passando por uma situação difícil, e agora tu toma o filho desta viúva. E ele ora a Deus: Deus, traz de volta a alma, bota a alma de volta no corpo deste menino. E ele ora e mede o menino por 3 vezes e pede para que o Senhor torne a trazer a alma daquele menino. E então o menino torna a vida. O profeta pega o menino, leva até a sua mãe e o menino convida. Nós vemos que Deus, ele tem poder para operar e trazer a vida, ainda que esteja morto. Deus, ele traz a vida. Nós vemos aqui o milagre, a providência de Deus, o milagre de Deus na vida daquela viúva. E Deus honra um homem de Deus que tem comunhão com Deus, que tem crédito com Deus, que estava ali para fazer a vontade de Deus. Elias, a qual no versículo anterior tinha enfrentado uma árdua missão, louvado seja o nome do Senhor. E Elias tinha profetizado contra Acabe que não iria cair orvalhos e nem chuva naquele lugar. E veja que Deus se preocupa com os pobres, assim como se preocupou com esta viúva. Deus iria de prover algo até o tempo que caísse a chuva, e assim Deus multiplicou o trigo, multiplicou a farinha e multiplicou o azeite. Deus está providenciando algo na minha e na tua vida. Eu sei que nós podemos passar até um momento difícil, né? Um momento que esteja faltando a comida no nosso armário, não é verdade? Que nós estejamos passando pela situação difícil, mas eu quero dizer, Deus
é o Deus de providência. Assim como Ele providenciou na vida desta viúva, Deus vai providenciar na minha e na tua vida aquilo que está faltando. Ei, possa ser que você esteja passando pelo momento difícil, não é verdade? Muitas vezes não tem nada lá no teu armário, mas Deus pode usar alguém que tem para te beneficiar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele faz. Pode ser que você não tenha nada, Deus Ele usa até os corvos para te alimentar. Ou assim como Ele fez no deserto, Ele alimentou o povo com pão e água. Louvado seja o nome do Senhor. E cordonize. Deus, Ele é o Deus que providencia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o deserto que tu está a passar. Eu não sei o que está faltando na tua vida. Ei, possa ser algo espiritual. Deus, Ele vai prover na minha vida e na tua vida, porque Ele é Deus. Ele não desampara os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse desta palavra. Deus, Ele está providenciando algo. Possa ser que esteja faltando algo na tua vida, esteja faltando algo no teu armário. Ele vai providenciar, porque Ele é Deus. Creia tão somente, porque esta viúva creu e recebeu do Senhor o milagre. Creia também, minha irmã. Creia também, meu irmão. Eu tomo posse da palavra, porque eu tenho vivenciado os milagres de Deus na minha vida e na vida da minha família. Deus, Ele tem provido, aleluias. Possa ser que ainda não chegou a bênção, né, completa. Deus, Ele pode ter te dado um escape, Deus, mas vai chegar a bênção maior na tua vida, e assim vai glorificando o nome do Senhor, vai exaltando, vai louvando, porque Deus, Ele é um Deus de providência na minha e na tua vida. Deus, Ele não desampara os seus servos, as suas servas. Aleluia, aquele que ora, ele recebe do Senhor. Aquele que persevera na presença de Deus, ele recebe em nome de Jesus Cristo, o nosso provedor. Não é verdade? Né? Muitas vezes é tão difícil a situação que nós se desesperamos, né? Nós choramos, pedimos, gritamos ao Senhor, mas tudo é na hora certa. Veja que quando o profeta chegou, ela disse: olha, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e esperar a morte. Mas quem chegou foi Deus na vida daquela mulher, usando o profeta Elias para multiplicar a sua farinha e o seu azeite, até que chegasse o quê? A chuva naquele lugar, conforme o profeta Elias tinha profetizado. Quem não creu não pôde participar da bênção. Mas se você crê e tomou posse e está acreditando, então receba em nome de Jesus. Se você está na sua casa orando, pedindo, Deus está providenciando. Se você estava querendo uma resposta de Deus, esta é a resposta de Deus para a tua vida. Está chegando a providência de Deus na tua vida. Não é verdade? Que assim Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Eu estava comentando com o meu amigo de trabalho, né? O meu amigo, que eu estava passando uma situação tão difícil, meu irmão. Uma situação tão difícil, minha irmã. E Deus, Ele providenciou na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida da minha família. Eu quero dizer isso para que assim você possa se fortalecer na presença de Deus. Para que você possa confiar mais em Deus. Nós temos amigos aqui na terra que Deus tem conservado. E eu agradeço pela vida de cada um deles, né? Eu me lembro que eu estava aqui na minha casa, passando por um momento difícil com a minha família, e eu não tinha, eu tinha o alimento necessário, mas estava faltando algo ainda para que pudesse completar.
E Deus usou um amigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Desde que eu aceitei Jesus Cristo, eu tenho vivenciado os milagres de Deus. Não que quando eu estava no mundo, Deus não estava tomando conta de mim. Deus, ele toma conta de você, meu irmão. Deus, ele quer mostrar para você o mais importante de tudo isso, né, que eu não posso deixar de frisar aqui, é a nossa salvação, é o nosso nome está escrito no livro da vida, é que nós estamos em comunhão, orando, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, né, ao pensar e não falar, mas veja a providência de Deus, né? Eu até disse para esse meu colega que uma certa feita, aonde eu morava e no começo da minha fé, eu me lembro que eu fui para um culto dia de domingo. Quando eu voltei em casa só tinha o cuscuz e o café sem açúcar. E para nós que estamos acostumados a tomar o café com açúcar, é difícil não ter. Então ali eu dei graças a Deus por aquele cuscuz, né? Agradeci por aquele alimento, dei graças a Deus, comi. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui para uma casa de um amigo meu, José, a qual nós sempre estávamos orando ali, buscando a presença de Deus. Sempre eu estava ali na casa dele orando, né? Com a sua família. Eu orava por ele, ele orava por mim. Nós líamos a palavra de Deus. A gente estava na congregação lá na frente, né? Buscando a presença de Deus. E na igreja até do meu cunhado. E quando eu chego ali na frente da casa dele, eu acho um pacote num saco plástico com carne, precificado, refrigerado ainda. E eu entro na casa do meu irmão e pergunto se era dele. Ele disse não. Veja, Deus providenciou, né, a carne, porque um dia anterior, no domingo, eu tinha comido um cuscuz seco. Não tinha nem aquele molho, aquele óleo, aquela graxa que eu gosto, né? Mas Deus, ele providencia. E tenho muitas bênçãos para falar que eu vivenciei durante a minha vida. E tem outras que eu vou deixar para contar na próxima, né? Trouxe, né, esse texto porque um dia eu também vivenciei o milagre de Deus. Um homem de Deus chegou na minha vida, né? Não, esse é só a primeira etapa, a quinta etapa. Se eu fosse falar das primeiras que Deus fez na minha vida, né? A qual eu passei 6 anos desempregado, meu irmão. 6 anos desempregado logo no começo. Difícil, com filho, aluguel para pagar. Meu Deus do céu, pense numa dificuldade. Mas Deus sempre usava o quê? Os seus servos, suas servas. Estava ali, né? Chegando com alimento para alimentar a mim e a minha família. Porque Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Que Deus assim abençoe a tua vida. Confie, porque Deus vai fazer. Ore, agradeça a Deus pelo que você tem, porque Deus, ele vai providenciar na tua vida. Amém? Tem alguém orando por você. Seu parente, seu amigo, sua família, seu pastor, alguém que te evangelizou e pegou o teu nome, ele está orando pela tua vida. E você vai ser cada dia mais abençoado em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Pai, bendito e maravilhoso é o Senhor. Eu te dou graças em nome de Jesus, o teu Filho. Ó, meu Pai, que o Senhor assim possa abençoar grandiosamente, meu Pai, quem escutar esta palavra. Que o Senhor, meu Pai, assim derrame de bênçãos e bênçãos espirituais, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Pai. Sejais, meu Pai, com cada ministério, com cada pastor, com cada homem de Deus, com cada profeta, com cada missionário, evangelista, né? Em nome de Jesus, meu Pai, vai abençoando, meu Pai, o ministério das mulheres, o ministério dos homens. Entra com providência, meu Pai. Vai vendo as viúvas, os pobres, aqueles que estão precisando, meu Pai. Entra com providência, em nome de Jesus. Provê algo na vida, meu Pai. Usa, meu Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te agradeço. Amém, Senhor Jesus.